Esta série de vídeos e podcasts da Socerge tem o apoio institucional da Bayer. Série de vídeos e podcasts da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro sobre a pandemia de Covid-19. Bom, sejam bem-vindos ao programa de educação médica continuada da Socerge, que hoje vai ter como tema central aspectos práticos sobre a atuação do cardiologista no hospital e consultório durante a pandemia pelo Covid-19. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre miocardites, miocardiopatia e insuficiência cardíaca na Covid-19. O meu nome é Marcelo Bittencourt, eu sou diretor de qualidade assistencial da Socerge e sou médico da Clínica de Insuficiência Cardíaca e Cardiomiopatias do Hospital Universitário Pedro Ernesto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Conosco temos aqui o Dr. Ricardo Murilli, presidente da Socerge no biênio 2016-2017, coordenador lá do nosso setor de ciência cardíaca e cardiomiopatias da UERJ e médico da rotina da unidade cardiointensiva do Hospital Procardíaco. E a doutora Ana Luísa Salles, presidente do departamento de ciência cardíaca da Socerge, rotina médica da unidade coorte Covid Procardíaco, médica do setor de ciência cardíaca e cardiomiopatias também conosco lá na UERJ e do serviço de transplantes do Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras e do CHN Niterói. O nosso intuito, então, será abordar de forma prática para o cardiologista sobre os novos desafios impostos pela pandemia Covid-19, trazendo as melhores evidências científicas e aquilo que a gente aprendeu até o presente momento, já que é uma pandemia que está em curso e a gente está aprendendo bastante aí durante o curso dos acontecimentos, né? Reforçamos que será muito importante a participação de todos nas atividades científicas virtuais da Socerge e a gente convida a todos a seguir o Facebook, o Instagram e o YouTube da Socerge e acessar também o nosso novo site. Bom, então, para começar, eu queria perguntar, começando aqui pela Ana Luísa, a respeito dos eventos semelhantes a Takotsubo que a gente tem visto durante as infecções por Covid. O pessoal está chamando até de Corona de Subo. Seria uma das formas de apresentação, ainda que não pareça ser a mais comum, mas já existem alguns casos. Eu queria saber o que você tem lido sobre isso, se você já eventualmente se deparou com algum caso. Obrigada pelo convite, muito bom estar aqui com vocês hoje conversando sobre corona, né, e o que a gente tem vivido nos últimos dias. As informações têm chegado com muita velocidade para a gente, não são evidências muito contundentes que a gente tem para nada, mas o envolvimento cardíaco, sem dúvida nenhuma, é uma coisa muito importante dentro dessa virose, né, da infecção pelo corona. Metade dos pacientes que chegam ao autópsia, ou seja, os doentes graves, tem algum tipo de acometimento cardíaco. E esse acometimento cardíaco, a gente ainda não sabe exatamente qual o mecanismo patológico, né, ou fisiopatológico. Parece que existe um envolvimento de lesão direta do vírus, mas também a ação das catecolaminas, que a gente tem vários relatos e descrições de tempestades catecolaminérgicas, muito mediadas por interleucinas, tem uma relação importante com esse acometimento do músculo cardíaco, principalmente, né? A gente não tem tantos relatos de doença coronariana associada, sabemos que a gente pode ter uma instabilidade de placa relacionada também ao quadro infeccioso, mas o que vem chamando mais atenção é o acometimento do músculo cardíaco efetivamente, tanto na forma de miocardite, quanto por essa tempestade catecolaminérgicas, manifestando como se fosse um Takotsubo-like, né? Na verdade, a gente ainda não tem o volume de casos para descrever essa patologia de maneira muito robusta, mas existem sim alguns casos em que você tem uma hipercinesia de base com uma acinesia de ponta, lembrando muito o modelo de Takotsubo atual, e quando esses casos, em raras situações, vão ao laboratório de hemodinâmica, as coronárias são normais em sua maioria, e isso configurando sim um quadro de Takotsubo, né? Não é o que a gente vê descrito com maior frequência. Eu acho que o modelo miocardite com alterações segmentares diversas é o que a gente vem vendo com maior frequência, sem dúvida nenhuma relacionados aos casos mais graves. Acho que a gente tem que conversar sobre a troponina, né, o impacto da troponina nesse sentido. Os doentes mais graves, eles têm de fato a troponina tocada ao longo de todo o acometimento que a gente tem pela doença durante o tempo todo da internação, e no momento em que existe a disfunção, no momento em que existe a manifestação cardíaca com a invasão do vírus no miocárdio, enfim,
Quando a gente tem de fato, se depara de fato com acometimento cardíaco, essa dosagem de troponina ela sobe muito. E isso tem ajudado a identificar bastante esses casos, chamando atenção para isso. A gente vai conversar aí sobre a questão da troponina, até porque ela tem alguns impactos aí na evolução desses doentes, mas aproveitando então que você comentou a respeito desses eventos semelhantes ao Takotsubo, me parece que o risco de miocardite é uma coisa mais concreta, né? Afetando aí em torno de 9% a 12%. Eu queria saber do Ricardo, então, o que você acha desse risco real? Assim, se você acha que isso é mais decorrente de uma ação do vírus propriamente, ou se é a questão da inflamação sistêmica, o que você tem a dizer sobre isso? Obrigado, Marcelo, pela pergunta e sejam todos bem-vindos a esse evento da SOCERJ. Todos os vírus, eles podem causar inflamação miocárdica, causar miocardite. Então, isso é uma coisa que a gente vê com uma certa frequência, né? Quadros de miocardite e de injúria miocárdica. O conceito de injúria miocárdica ele tem sido levantado não só nos cenários de quadros infecciosos, mas também, por exemplo, em casos relacionados a cirurgias não cardíacas. Então, o aspecto injúria miocárdica com elevação de troponina tem sido muito valorizado como um marcador prognóstico ruim. Afirmar que é uma miocardite, a gente teria que ter exames adicionais. Essa injúria miocárdica não necessariamente pode ser relacionada a uma inflamação do miocárdio, mas pode ser uma inflamação da placa, como a Ana comentou, relacionado também ao processo inflamatório, levando a instabilidade de placa e doença coronariana aguda, né, para um quadro inflamatório. O fato é que, quando presente a elevação de uma troponina, ou de um quadro sugestivo de uma miocardite ou de uma miopericardite, esses pacientes costumam ter um prognóstico pior. O que se sabe são que nos casos graves de Covid, quando acontece uma grande elevação de troponina, a probabilidade de evolução ruim é muito grande. Em torno de 50%. Exatamente. Pior, né? Exatamente. Então, isso é um dado bastante relevante. Não significa que a gente tem que ficar fazendo curva de troponina nos pacientes, que é uma coisa que pode se levantar dúvida. Eu tenho que curvar esse paciente para ver se é doença coronariana, se é um quadro inflamatório. Mas o fato é que é um dado de alerta que todo médico que está acompanhando quadros de Covid graves é um dos parâmetros que deve ser monitorado. Aí uma pergunta para os dois, porque também a Ana está mais diretamente ligada a esse doente, está tudo mais ali no front, porque tem a questão da investigação. Né? Primeiro, assim, tanto para um caso de miocardite mais clássica, ou mesmo para uma suspeita de Takotsubo, o ideal eventualmente é que, se você tem uma elevação de troponina, a primeira pergunta a fazer é: tem doença coronariana? Tem síndrome coronariana aguda? E, então, como é que vocês acham que deve ser investigado esse doente? Eu acho que assim, e aí eu queria que vocês comentassem os cuidados um pouco com relação à coronariografia, como é que vocês estão vendo isso? Eu acho que a gente tem que se preocupar muito nessa questão de promover um protocolo de investigação com a equipe que está assistindo e como a gente vai economizar os esforços do profissional de saúde nesse sentido. Na exposição profissional, nesse caso, digo, minimizando o número de exames a serem solicitados, a gente tentando adequar a realidade. Até porque o deslocamento desse paciente para o laboratório de hemodinâmica, para a ressonância, isso pode colocar em risco toda a contaminação do hospital, por exemplo. Né? Você tem que ter uma logística de transporte que, assim, eu já passei por esse transporte algumas vezes lá na unidade e é uma logística quase que cinematográfica de um elevador específico, uma pessoa da limpeza se preocupando em limpar todo o trajeto que a gente faz. Então, enfim, eu acho que essa preocupação com economizar tanto exames quanto a manipulação do doente é muito importante nesse momento para a gente evitar a contaminação dos profissionais de saúde, das pessoas envolvidas com o cuidado do paciente no hospital. Então, o que a gente tem feito? Vou te dizer como a gente tem se posicionado na unidade. Eu estou numa unidade de doentes mais graves. A gente tem feito, para todos os doentes que entram, um ecocardiograma. O ecocardiograma beira-leito, que é feito com um aparelho excelente, os aparelhos que a gente tem lá no armamentário do hospital, mas com um protocolo muito econômico, que vem sendo sugerido pelas sociedades de ecocardiograma mesmo, de ecocardiografia.
A gente se preocupa muito em ver a função global, medidas, se for uma coisa possível a gente faz, volemia, dá uma olhada no débito cardíaco, se isso for adequado à condição do paciente, mas é mais para a gente ter um status basal do doente mesmo, né? As imagens estão todas gravadas e a gente tem tido com isso um banco de imagens que é muito interessante para avaliação evolutiva. A gente não fica repetindo eco todos os dias, mas se o doente tem a troponina que a gente vem dosando na admissão, e aí a gente quase que diariamente repete essa troponina. Nos doentes graves... O eletrocardiograma. Exatamente. O eletrocardiograma de admissão, nos doentes graves a gente tem feito a troponina diária, e aí a gente nota que, de fato, os 2 casos que a gente teve de acometimento miocárdico, lá no Unidade de Porto hoje, tiveram um pico enorme de troponina no dia do evento. Isso talvez seja uma maneira da gente tentar identificar esse doente antes. E esses doentes não foram a coronografia? Não, nenhum deles foi a coronografia. O modelo de disfunção de ambos foi uma hipocinese difusa, os 2 casos. Né? Eu não tive nenhum caso ainda pessoal de doença coronariana aguda relacionada à Covid, mas poucos que eu acompanhei fora lá do nosso hospital com Covid grave, todos tiveram troponina elevada. Mas não com aquela elevação que a gente vê no infarto agudo do miocárdio, né? E nem com as alterações eletrocardiográficas. Então, acho que do ponto de vista prático, o que define o critério se é infarto ou miopericardites seria as outras alterações relacionadas clássicas do infarto. Dor no peito, exatamente, dor no peito, alteração do eletro. Porque aí esses casos existem grupos que estão fazendo. Sim, atraía, né? Mas acho que o importante, assim, em termos de passar de para a mensagem é que a gente tem que ser econômico. Então, por exemplo, na vigência de uma coronarografia que não justifica essa elevação de troponina, eu acho que assim, o diagnóstico vai ficar realmente com aquela conotação de suspeita de miocardite, né? Porque ninguém vai pensar num contexto desse, botar um doente numa ressonância ou botar numa biópsia, que não faria sentido, pelo menos não, pelo menos principalmente se o paciente não evolui com um quadro de choque cardiogênico grave, coisas desse tipo. E só voltando, coisa rápida, quando você falou do Corona Subo, né? Um relato de caso que até você nos enviou, né? Ali foi um quadro de taco subo reverso, onde o doente foi a biópsia e foi a coronariografia, que assim, a meu ver, foi totalmente desnecessário, mas do ponto de vista acadêmico, talvez tenha sido feito uma questão mais acadêmica. Talvez bem no início da pandemia, exatamente. Não está muito assoberbado de casos. E é um Takotsubo atípico, que é o reverso, não o clássico apical. Aproveitando então, já que a gente está falando desses casos mais graves, se esse paciente se agravar muito dentro de um contexto onde o componente cardiogênico possa estar inserido, com disfunção grave do eco e tudo, assistência circulatória, no caso o papel da ECMO nesse doente, é um papel que vocês veem com uma boa perspectiva. Qual é a tua opinião em relação a isso? É um assunto também bastante palpitante, né, nos vários cenários de discussão que a gente vem tendo atualmente. Acho que uma coisa interessante da gente lembrar é que esses doentes, quando são acometidos, quando você tem um acometimento miocárdico, existe a insuficiência cardíaca, isso sela, em geral, o prognóstico ventilatório também do doente. Já é um doente que está ali no limite, né, de saturando hipoxêmico, que aí aquele evento miocárdico, ele normalmente sela o prognóstico ruim, a necessidade de ventilação mecânica, a necessidade de um aporte maior de oxigênio. Em geral, é um doente que a gente vai colocar em prótese ventilatória, né, o mais rápido possível. A gente deve lançar no primeiro momento as manobras de prona, mas em especial no que a gente tem visto lá, a resposta não é tão adequada e de fato você precisa dar suporte sim. Lembrar que, obviamente, você vai tentar suporte inotrópico antes, porque é a coisa mais disponível, mais rápida, né, que você manipula menos profissionais de saúde também para impor. O balão intraórtico vem sendo discutido como uma ferramenta bastante interessante nesse cenário. A gente sabe que para o contexto agudo o balão não tem uma resposta tão importante, né? A gente dá mais ou menos meio litro de débito por minuto, mas como você manipula menos pessoas, é mais fácil de implantar, você fica exposto a menos tempo junto com aquele paciente. Eu vi 2 casos da literatura, um que foi revertido com balão e o outro com ECMO, mas assim, uma coisa que foi comum aos 2 casos, que eles não precisaram não demandaram tanta aumento no débito cardíaco assim para poder estabilizar o quadro. Então, quer dizer,
pode ser que realmente o balão possa ser. Exato, essa é uma outra discussão. Esses doentes normalmente precisam de menos suporte. Né? E que o balão, nos casos que vêm sendo relatados, tem se mostrado como uma ferramenta interessante. Óbvio que a gente não tem volume de casos para decretar em um protocolo, mas lembrar do balão. Né? E aí sim, a ECMO, ainda mais se o doente tem uma dificuldade ventilatória muito grande, que como uma hipoxemia grande, ou uma retenção de CO2 que a gente vai corrigir com a ECMO, né, a membrana para trocas gasosas, a ECMO veno-arterial seria uma coisa interessante de se pensar no cenário da disfunção miocárdica aguda, com doente Intermax 1, 2, precisando de fato de suporte circulatório mecânico, porque é fácil de implantar, rápido de implantar, você não precisa levar para o centro cirúrgico nem deslocar, é beira-leito, pode ser periférico, né? Então, de fato, é muito interessante para esse cenário. O prognóstico dos doentes, a mortalidade é bastante alta, né? Acho que já selado pelo acometimento cardíaco desses doentes com corona, que a gente sabe que quando o doente tem um insulto cardíaco, como o Ricardo falou, o prognóstico é muito pior, a mortalidade é muito mais alta. Então a sobrevida é bastante ruim dos doentes que vão à ECMO veno-arterial, né? Acho que 83% dos doentes não resistem a essa manobra. E lembrar também dos recursos, de alocação de recursos, né? Você tem uma população mais grave, mais idosa, lembrar que a gente está fazendo pontes, tem que ser pontes para alguma coisa. Então lembrar que os doentes têm que ser mais viáveis, considerar as comorbidades, as patologias outras na hora de indicar um suporte como esse. Esse detalhe é muito importante, isso foi comentado num artigo recente de uma casuística de Nova York, que está sofrendo agora com muitas mortes simultâneas. E um dos relatos de casos onde ele usa a ECMO, ele comenta que apesar de ser um instrumento que possa ter muita utilidade, ele provavelmente será muito pouco usado pelo alto custo, porque consomem outros recursos, né? E isso inviabilizará o tratamento de outras circunstâncias. Então, seria uma ferramenta para casos talvez muito selecionados e não para uso em larga escala. Estamos em tempos de pandemia. Exatamente. Falta gente aí para ser tratado. Eu queria, depois que a gente já conversou um pouco mais sobre esse doente mais grave, eu queria vir agora conversar um pouquinho sobre o doente eventualmente menos grave, e muitas falando aí a respeito dos tratamentos específicos, né? E obviamente a hidroxicloroquina entrou na ordem do dia em relação a isso, né? Então eu queria pedir uma opinião para o Ricardo, porque muita gente tem assim, os nossos receios grandes em relação a hidroxicloroquina e cloroquina está muito relacionado à questão do alargamento do QT, a arritmia ventricular, né? Mas a gente que trabalha com insuficiência cardíaca e vê muito paciente reumatológico, você tem uma grande interação com o serviço de reumato da UERJ, sabe também a respeito da cardiomiopatia induzida pela cloroquina. Eu queria que você falasse rapidamente sobre isso, se você acha que isso tem um impacto. Acho que assim, em relação à cardiomiopatia induzida pela cloroquina, para o Covid especificamente, acho que não vai ter impacto, porque isso está relacionado ao uso crônico prolongado da droga. Então é uma droga que tem uma característica de depósito e a gente não vai ter essa circunstância no Covid. Mas o que tem que se ter cautela de fato são com as arritmias, né? Porque é uma droga que tem um efeito quinidina-like, né? Então você tem o risco de você ter arritmias, apesar de ser uma manifestação rara, né? Mas o que eu acho que a gente deve ter bastante cautela é nessas indicações em larga escala que tem sido preconizado por alguns grupos. Eu particularmente acho que a gente não tem evidência para usar com segurança em todo mundo, apesar de estar sendo falado que a droga tem poucos efeitos. Mas o problema é que se você tiver um caso com aquele efeito colateral mais grave, você bota a perder todo aquele investimento. Então, eu aguardaria um pouco mais antes de prescrever em larga escala, e em relação à cardiomiopatia eu não me preocuparia com isso. Rapidamente, no paciente cardiopata, que já tem uma insuficiência cardíaca crônica, interna e Covid positivo, interna na emergência, né, com dispneia, e aí tem sempre aquela dúvida, se é descompensada, síndrome respiratória pelo Covid, o que está entrando em termos desse algoritmo de investigação que vocês consideram importante para poder diferenciar uma coisa da outra? Isso não é simples realmente, né? Porque lá na unidade de coorte a gente tem recebido ainda doentes a confirmar a infecção pelo corona, que tem um quadro de C, e que, para a gente que trabalha com IC+, é um quadro de C.
Mas é muito difícil diferenciar, porque os doentes tossem, os doentes têm dispneia, né? Os doentes têm dependência de oxigênio, às vezes por congestão. A tomografia fica um pouco enrolada também, porque com uma manifestação em vidro fosco, às vezes pode dar uma confundida. Então, do ponto de vista acadêmico, acho que você não tem como diferenciar que é só insuficiência cardíaca ou só a doença acaba vindo para. Acho que são as duas coisas que acontecem simultaneamente. Se é uma disfunção sistólica ou diastólica, né? E os doentes que já têm IC, eles podem descompensar pela infecção, né? Então uma coisa realmente não exclui a outra. O que é importante é você lembrar que esses doentes podem ter insuficiência cardíaca para não se perder o timing, não perder a janela terapêutica, né? Talvez peptídeo natriurético possa ajudar. Sim, mas assim, na verdade, o BNP tem até um papel questionável nesse cenário, porque os doentes com corona, que não tem uma doença cardíaca, uma disfunção sistólica, por exemplo, aumentam o BNP. E está até mais difícil de notar qual o impacto e a importância do BNP nesse cenário, porque o BNP não está fazendo essa curva como a troponina ajudou, por exemplo, nesses casos mais graves. O fato é que os doentes mais graves têm o BNP tocado e não está ajudando muito assim para a sala de emergência, eu acho, a dosagem do BNP. Né? Óbvio que se você tiver um volume escandaloso de BNP na emergência, isso te ajuda a tombar para um lado para o outro. Mas lembrar que as duas patologias podem estar associadas e que esses doentes que têm história, a gente tem que considerar de fato que eles estejam descompensados pela infecção. Sim. E rapidamente, o doente sendo cardiopata internando pelo Covid, usando IECOBRA, a princípio não tirar, né? Não tirar. Apesar do mecanismo fisiopatológico estar envolvido, o receptor da ECA, não nenhuma evidência de suspensão, pelo contrário, você pode agravar a doença cardiovascular na suspensão da droga. Então a recomendação é manter a droga. Perfeito. Então finalizamos aqui mais um episódio do programa de Educação Médica Continuada da SOCERJ, voltado para os temas relacionados ao Covid-19. Eu quero agradecer aqui a doutora Ana Luísa Salles, ao doutor Ricardo Murilo pela presença e pela contribuição. E aguardamos vocês aí para os próximos episódios que vão ser gravados ainda e vão estar disponíveis nas nossas mídias sociais. Então, um grande abraço.